Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, a gente vai ver, né, nesse novo nosso contexto, nessa nova aula de hoje, né, um pouco sobre o contexto histórico da Guerra Fria, ou seja, um mundo dividido pela Guerra Fria, que é isso que a gente vai entender. Então, antes de nós iniciarmos essa questão geopolítica que ocorreu, né, na Guerra Fria, né, sobre a questão dessas duas grandes potências mundiais, a gente vai ter uma pequena, né, noção dessa divisão pela Guerra Fria, né, pelo mundo, né? Então, 1968, um ano revolucionário. Juventude e transgressão costuma se confundir no imaginário popular, como se rebeldia e coragem fosse inerente a essa fase da vida, mas nem sempre foi assim. Esse comportamento rebelde começou a se formar em 1950 e 1970, e o movimento de maio de 1968 na França foi um dos maiores exemplos desse espírito contestador, levando diante, sobretudo, pela juventude estudantil. Dos muros e faixas, palavra de ordem desafiava a moral vigente e as tradições e autoridades das forças governamentais, escolares, policiais, familiares e religiosas. Esse contexto internacional marcado pela lembrança da Guerra Total e pela tensão entre as duas superpotências e pela questão iminência de um colapso nuclear. Também, né, despertava, né, a insatisfação de desejo de mudança entre os jovens. Tudo isso foi um mundo dividido pela Guerra Fria, 1968, um ano revolucionário, abrindo assim, né, a questão da Guerra Fria. Então, essa configuração geopolítica do mundo bipolar, seja a Guerra Fria, Estados Unidos com regime capitalismo, União Soviética com regime comunismo, que era o socialismo que pregava. E a partir daí essas duas grandes potências, né, começaram a se realmente brigar por conta do poder econômico, né, que estava se desenvolvendo naqueles primeiros momentos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, dando início a essa grande Guerra Fria. Então, essas tensões, né, deu origem a esses grandes conflitos. Então, a origem do conflito que a gente vai entender dessa configuração geopolítica no mundo bipolar. Então, tudo começou pela Segunda Guerra Mundial, né, que mudou, né, ou seja, destruiu definitivamente a ordem internacional existente no início do século XX, marcada pela hegemonia da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Império Húngaro, né? E também a Rússia, que eram as antigas potências europeias que caíram, e em seu lugar o mundo assistiu à afirmação de um poderio dos Estados Unidos e União Soviética. Em 1945, os principais líderes aliados reunidos na Conferência de Altar, fevereiro, e Potsdam, de junho e agosto, definiram a partida do mundo, né, em áreas de influência dos Estados Unidos e União Soviética. Essa partida, eles também estabeleceram a divisão da Alemanha e de sua capital Berlim em 4 zonas internacionais: franceses, britânicas, soviéticas e americana. A aliança circunstancial que aproximou Estados Unidos e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial se desfez e se transformou em uma disputa aberta após 1945, período que ficou conhecido como Guerra Fria. O conflito recebeu esse nome porque a tensão entre essas superpotências nunca se concretizou em um enfrentamento direto entre elas. Então, daí a gente já tira a noção por que Guerra Fria, né? A partir do momento que essas duas grandes potências começaram a disputar, né, utilizando estratégias, cada uma delas, para conseguir, né, cada vez mais um apoio econômico para o desenvolvimento de cada um dos seus países. Por isso ficou essa disputa, né, entre União Soviética e Estados Unidos.
Saindo desse contexto da origem, entramos na ofensiva dos Estados Unidos. Como foi essa ofensiva? Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial fortalecido, com menos perdas humanas, a economia crescendo, o monopólio das armas nucleares voltado para os inimigos, que seriam os soviéticos. Então, a partir daí, a ofensiva dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, como eu falei agora há pouco para vocês, ele saiu da Segunda Guerra Mundial, né, fortalecido. Suas perdas humanas foram poucas. O país, diante dos países europeus, que já se encontrava fracassado pela questão da economia, né? A economia cresceu dos Estados Unidos, o monopólio das armas nucleares também, e a partir daí o cenário foi favorável e ajudou o governo americano a se voltar contra aqueles que ele considerava verdadeiro inimigo, que seria a União Soviética. Em 1947, né, o então presidente dos Estados Unidos, né, Harry Truman, fez um pronunciamento no Congresso que se comprometia e auxiliar qualquer país na contenção do avanço comunista, lançando as bases da doutrina Truman no mesmo ano que o governo pôs em prática o Plano Marshall, por meio do qual os Estados Unidos concedia empréstimo a juros baixos aos países europeus ocidentais para auxiliá-los a reconstruir suas economias devastadas pela Segunda Guerra Mundial. Essa ofensiva seguinte foi a criação de 1949 da Organização do Tratado de Atlântica do Norte, OTAN, que reuniu os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos e o Canadá em uma aliança militar permanente, que seria o objetivo da organização era assegurar a defesa de seus membros contra a ameaça do avanço soviético. Então, tudo isso, né, foi realmente a questão desse desenvolvimento tanto da doutrina Truman, tanto do Plano Marshall, tanto da organização da OTAN, né, esse Plano Marshall em ação nas obras de reconstrução de Berlim Ocidental, na Alemanha Ocidental, em 1950, que foi que deu apoio, né, por conta dos empréstimos das tarifas baixas que estava sendo realmente oferecida a esses países da Europa Ocidental, que saiu da Segunda Guerra Mundial sem nada, praticamente fracassado, e a partir daí criar realmente reconstruir seu país. E a partir daí os Estados Unidos viu isso aí como uma grande maneira de conseguir controlar também, né, esses países europeus. Com tudo isso, com essa doutrina tudinho, o que ocorreu? Ocorreu também que a partir daí a República de Federação da Alemanha, RFA, em 1949, reuniu das zonas de ocupação americanas, britânicas e francesas na Alemanha para reforçar sua integração à Europa Ocidental. Também tivemos também o mercantilismo. O mercantilismo foi de 1953 a 1954. Foi uma campanha anticomunista que perseguia suspeito de serem socialistas ou liberais críticos à política americana. Né? Já que os Estados Unidos era comunista, era capitalista, então queria realmente derrubar o socialismo da União Soviética. Para isso ele tentou realmente apoio desses países da Europa, que também era contra o socialismo, para que pudesse realmente derrubar a grande potência mundial da União Soviética. E assim os Estados Unidos poderia realmente subsair maior realmente na sua potência, fortalecendo assim tanto a economia como também a questão da sua força de estratégia para realmente derrubar a União Soviética. Do outro lado, temos a contraofensiva da União Soviética. Como foi essa contraofensiva? Primeiro, a União Soviética havia cumprido um papel decisivo na derrota nazista na Europa e chegou ao final do conflito devastada pelos combates travados contra os alemães na frente ocidental. Em primeiro momento, portanto, ela precisou dedicar prioridades absoluta à sua reconstrução, temendo que a aceitação dos recursos do Plano Marshall ameaçasse seus interesses na Europa Ocidental, a União Soviética pressionou a democracias populares da região e recusaram a ajudar
os americanos, assim como uma resposta ao avanço capitalista, e foi criado em setembro de 1947 o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, chamado Comiform. Esse Comiform a finalidade dele foi coordenar e controlar ideologicamente as ações dos partidos comunistas da Europa Ocidental. Por meio desse partido, da criação desse partido Comiform, os soviéticos finalmente ocupavam seu posto na ponta oposta aos Estados Unidos, no mundo bipolar da Guerra Fria. Por isso, em razão da sucessão desses eventos, doutrina Truman, Plano Marshall e o Comiform, muitos estudiosos tendem a definir em 1947 como um marco inicial da Guerra Fria. Então, a partir daí, depois da criação desses eventos como a doutrina Truman, o Plano Marshall, a OTAN, o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas Operários, que é o Comiform, pela União Soviética, deu assim início, realmente, à Guerra Fria. A partir dessas medidas, em julho de 1948, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e França anunciaram o desejo de reforçar a integração da Alemanha à Europa Ocidental, unificando as 13 zonas de ocupação em uma zona econômica única. O mesmo aconteceu com os 3 setores de Berlim, originando assim Berlim Ocidental. A União Soviética, temendo a ameaça de Berlim capitalista, unificada na zona de ocupação soviética, decretou o bloqueio de Berlim Ocidental. Porém, sem obter sucesso nessa ação, em maio de 1949 decidiu suspendê-lo. Em setembro desse mesmo ano foi criada a República da Federação da Alemanha, RFA, que reuniu as zonas de ocupação americana, britânica e francesa e a capital de Bonn. No mês seguinte era fundada a República Democrática Alemã, RDA, ao lado do soviético, com a capital de Berlim Oriental. Tudo isso ocorreu nesses extremos dessa contraofensiva da Alemanha contra a ofensiva dos Estados Unidos. Então, a partir daí, o que podemos perceber? Primeiro, a questão do endurecimento do bloco socialista foi o seguinte: a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética se intensificou após a divisão formal da Alemanha. Como assim? Primeiro, em janeiro de 1949, a União Soviética criou o Conselho de Assistência Econômica Mútua, Comecon. A Comecon foi o quê? Foi uma resposta ao Plano Marshall. Vocês se lembram que eu citei agora, que o Plano Marshall foi criado pela ofensiva dos Estados Unidos, que esse plano era para que ele pudesse emprestar dinheiro a juros mais baixos para os países europeus que saíram da Segunda Guerra Mundial fracassados sem nenhuma economia. A partir daí, o Conselho tinha por objetivo integrar as economias do bloco socialista, criando bases para um mercado comum entre as economias planificadas da Europa. Em agosto do mesmo ano, Stalin anunciava que os soviéticos também possuíam armas nucleares. 1955, após esse anúncio de Stalin, com resposta à criação da OTAN e a União Soviética e os países da Europa Oriental foram o quê? Fizeram o Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar do bloco soviético. Foi um período que se seguiu nessa divisão da Alemanha em 2 estados, que foi marcado pela questão do Stalin, pela questão da estalização da Europa Oriental, que foi um projeto que era reproduzido nesses países, um modelo soviético de economia centralizada em partido único, além da sua organização militar e política e também policial. Na década de 1950, Berlim Ocidental passava por um processo de crescimento econômico, possibilitando pelos recursos recebidos por meio do Plano Marshall. A partir daí,
A parte oriental da cidade, no entanto, não recebeu a mesma ajuda financeira da União Soviética, sobrecarregada no período pelos custos da reconstrução do país. Dessa forma, muitos habitantes da parte leste de Berlim imigravam para a parte ocidental da cidade, porque já que os Estados Unidos estavam realmente reconstruindo Berlim Ocidental, que fazia parte do acordo entre os Estados Unidos e a Alemanha, que é a questão capitalista. E vendo isso, o crescimento da Berlim Ocidental, e já do outro lado, Berlim Oriental ficando realmente sem nada, sem nenhum crescimento industrial, a população passando necessidade, e a União Soviética, que fazia aliança com Berlim Oriental, não tinha como dar recurso além que ele tinha prometido, por conta que ele estava reconstruindo também a União Soviética, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Com isso tudo, a população vendo isso começou a migrar para Berlim Ocidental, aumentando o crescimento da população e também fazendo que Berlim Ocidental tivesse maior aceitação, né, na Europa. E já assim Berlim Oriental ia ser realmente bem mal visto, por conta que as pessoas começaram a fugir, ter revoltas internas e provocando assim uma crise interna entre a União Soviética, né, e também Berlim Oriental na Alemanha, né. Fazendo isso, o que ocorreu, né? Em agosto na década de 1950, Berlim Ocidental passava nesse processo, como falei, de crescimento econômico, possibilitando recursos recebidos por meio do Plano Marshall. Beleza. E já em agosto de 1961, visando conter esses avanços de pessoas para Berlim Ocidental, a Alemanha Oriental construiu o Muro de Berlim, separando fisicamente as duas partes da cidade, chamando por muitos do Muro de Vergonha, que ele foi um símbolo da divisão do mundo em dois blocos, capitalista e socialista. Por isso que no início da aula eu falei, um mundo dividido pela Guerra Fria. Agora vocês entenderam por quê. A partir da Guerra Fria se deu, né, dessa tendência, né, do fluxo econômico diante dos Estados Unidos e a União Soviética. E a Alemanha, né, que saiu perdida na Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida. Então, a Berlim Ocidental, ela começou a fechar pactos, né, com os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos começou a passar recursos financeiros mais baixos pelos empréstimos para reconstruir, né, essa parte da Alemanha. E já a Oriental, que já fazia parte da União Soviética, começou a ter realmente esse declínio por conta que ele não estava conseguindo, né, levar satisfatoriamente a economia de Berlim Oriental. Com isso, o que a União Soviética fez essa estratégia? Criou o Muro de Berlim, que também foi chamado Muro de Vergonha, né? Que ele foi um símbolo da divisão do mundo em dois blocos, entre capitalista, que era a Alemanha Ocidental, e socialista, que era a Alemanha Oriental. Né? De um lado, capitalista fazia parte da Alemanha Ocidental, que era os Estados Unidos. Do outro lado, a Alemanha Oriental fazia parte da União Soviética. Com isso tudo, aconteceu essa revolta, né, diante dessa crise com essa tendência. Então, a Guerra Fria realmente começou, né, desde o início da criação desses eventos, de um lado da ofensiva dos Estados Unidos, que foi a doutrina Truman, né, o Plano Marshall, né, e do outro lado a OTAN também dos Estados Unidos, do outro lado a União Soviética deu a resposta, né, que criou o Pacto de Varsóvia, que assim deu uma aliança, né, militar aos blocos socialistas, né, que começou a apoiar a União Soviética. Mesma coisa, os Estados Unidos também se reforçou, fazendo assim a criação do Muro de Berlim, ou seja, o Muro da Vergonha, né, que foi também chamado naquele primeiro momento. A corrida armamentista e espacial. Com tudo isso, né, após esse desenvolvimento, né, da separação da Alemanha em dois blocos, um capitalista e outro socialista, um do lado dos Estados Unidos e do outro lado da União Soviética, a corrida armamentista espacial foi o seguinte: em 1945, as bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, né, revelaram uma nova tecnologia bélica,
com um poder de destruição em massa. O impacto do ataque americano despertou a corrida de outras potências, sobretudo a União Soviética, para desenvolver a mesma arma, e a partir de 1949 a União Soviética testaram, né, sua primeira bomba nuclear. A posse dessas armas, né, pelas principais potências deixou o mundo sob a ameaça de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, capaz de destruir todo o universo. Todo o planeta, desculpa. A partir daí, embora em alguns momentos os ataques muitos parecesse realmente eminente, a consciência do poder destrutivo das armas nucleares forçava os dois países a agir estrategicamente, estudando, né, e tolerando, né, o inimigo, relevando assim essas tensões. A corrida armamentista estimulou a corrida espacial também. O interesse em demonstrar a superioridade econômica, científica e tecnológica associada ao projeto que desenvolveu armas espaciais, levando assim à exploração de outros planetas no espaço. A União Soviética saiu na frente nesse novo campo de disputa, lançando assim em 1957 Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial que tinha a função de transmitir um sinal de rádio e testar a sua resistência no espaço. Já no ano seguinte, no mesmo ano, lançou o Sputnik 2, né, que levou ao espaço o primeiro ser vivo, a cadela Laika. Em abril de 1961, o major da Força, né, Aérea da União Soviética, Yuri Gagarin, né, tornou-se o primeiro ser humano a viajar no espaço. A partir daí, a grande conquista dos Estados Unidos veio em 1969, quando a missão Apollo 2, comandada pelo astronauta Neil Armstrong, pisou em solo lunar, chegando a chegada da nave americana à Lua pôs fim a uma década de hegemonia soviética nas propagandas de exploração espacial. Tudo isso foi realmente esse contexto da Guerra Fria. Então, o que deu para entender? A Guerra Fria foi uma guerra de disputa, de tensões, de estratégia entre os dois países, esses dois países grandes potências mundiais, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, que isso sobressaiu por conta dos países europeus, saiu da guerra prejudicado, principalmente economicamente, né, ele visando assim, ele aumentando a sua capacidade econômica, emprestando e também fazendo essa aliança, aumentando seu poder realmente armamentista. Do outro lado, a União Soviética também utilizou outras estratégias socialistas, pegando outros países que também tinham essa mesma visão socialista, aumentando também a sua grande potência. Começando tudo depois da divisão do Muro de Berlim, né, que é o muro também chamado Muro de Vergonha, que dividiu o mundo em duas partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, de um lado capitalista e de um lado socialista. Aí começou a disputa realmente, né, da Guerra Fria, que foi uma guerra sem contato, né? Foi uma guerra que não teve um contato, né, direto, mas sim contato de estratégicas, tanto de marketing, tanto de propaganda, tanto de filme, né? Tudo isso era questão de chamar a atenção, né, dos outros países do mundo, como estava realmente utilizando cada um dessas potências utilizando as suas armas, né? Que é uma arma de propaganda, arma de aceitação ao público. E vemos aí que a União Soviética saiu na frente, beleza, mas os Estados Unidos teve essa grande honra com o Apollo 2 a chegar à Lua e a partir daí derrubando, né, a propaganda da União Soviética. Alguns historiadores e especialistas, né, eles falam em alguns relatos que até então a União Soviética estava pedindo alguns fatos comprovativos, vestígios, se realmente que o homem mesmo, o astronauta, né, americano, chegou mesmo à Lua. Até então não teve nenhuma comprovação, foi só fatos passados de imagens, né,
dos Estados Unidos para que o resto do mundo. Então, até então a União Soviética começou a questionar, né, essas questões dos americanos, utilizando essa propaganda em massa para derrubar realmente a potência da União Soviética. Então, esse dilema, até hoje, eles são realmente aceitos, né, como crítica, né, entre os estudiosos, né, e cientistas, para saber realmente se foi comprovado cientificamente, né, essa viagem, né, desse astronauta americano à Lua, né? E a União Soviética na época contestou várias vezes, né, que isso não era, que os Estados Unidos estava só utilizando, forjando, né, provas para que pudesse derrubar a questão da propaganda em massa, né, a potência mundial da União Soviética. Com isso tudo foi o contexto realmente dessa Guerra Fria que ocorreu por conta dessa questão de tensões econômicas para poder, de um lado socialista, que era a União Soviética, e do outro lado capitalista, que era realmente os Estados Unidos. Então, deu para a gente entender um pouco sobre a questão, né, sobre a Guerra Fria. Então, a configuração geopolítica do mundo bipolar, que é a Guerra Fria, foi isso, a origem do conflito, o que significa a palavra Guerra Fria que eu falei, que é uma guerra que não teve enfrentamento direto entre eles, mas sim enfrentamento de estratégia econômica, política, né, militar, né, que eles utilizaram para poder realmente ter o peso maior dessas potências mundiais. De um lado, a ofensiva dos Estados Unidos, e do outro lado, a contraofensiva da União Soviética. Né? A partir daí foi a criação esses eventos, né, que deram início, né, à Guerra Fria. Também tivemos o endurecimento do bloco socialista, que foi a criação do Muro de Berlim, né? A divisão da Alemanha em duas, capitalista e socialista, o anticomunismo dos Estados Unidos, né? Que a partir daí Joseph McCarthy, né? Começou a buscar realmente, que era o senador na época, em 1950, fez essa campanha anticomunista, né? Para os Estados Unidos, buscando assim e caçando essas pessoas que eram realmente socialista dentro dos países, né, capitalistas, para poder derrubar esses movimentos. Então, tudo isso foi a questão realmente da Guerra Fria. Com todos esses eventos, esses a pretexto, graças não teve um confronto realmente direto, que é isso que o mundo realmente estava com tensão. Até então, percebemos que os Estados Unidos já tinha arma nuclear. Vimos isso lá quando ele lançou, né, no Japão, né, entre Hiroshima e Nagasaki. E depois disso, a União Soviética, vendo esse desenvolvimento tecnológico, também começou a criar bombas nucleares, que é aí que aumentou a grande tensão realmente, se os dois iam partir realmente para uma disputa, né, direta. Então o mundo ficou realmente observando como ia ser realmente essa grande guerra entre o poder dessas grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Então, até a próxima, fica com Deus, fica com essa grande palavra sabedoria.